Hoje nós vamos falar sobre preço e esse vídeo é para você que tem um negócio de qualquer tipo que seja, mas aqui, de modo geral, eu falo para quem tem negócios digitais baseado em informação, baseado em produção de conteúdo na internet e venda de produtos baseados no seu conhecimento, consultorias, mentorias, cursos online, materiais e coisas do gênero. E vamos falar um pouco sobre preço e por que você poderia considerar ser o mais caro do seu mercado. Recentemente eu abri uma agência de intercâmbios para o Japão. Para quem não sabe, eu tenho uma escola de ensino de japonês pela internet. Esse foi o meu principal negócio digital durante mais de 10 anos. Então eu comecei lá em 2010, o protótipo do que veio a se tornar essa escola online, vendendo meus primeiros produtos na internet. E no ano de 2024, após identificar uma demanda, ver uma oportunidade e algumas situações, eu decidi iniciar um departamento que é uma agência de intercâmbios para o Japão. O nome dela é Japan Quest, você pode até depois conferir, japanquest.com.br. E a proposta desse serviço é ser uma assessoria onde faz toda a parte burocrática para os nossos alunos ou não alunos, mas eles acabam se tornando alunos que querem morar no Japão através dos estudos. E nesse projeto eu decidi, já que era a oportunidade de praticamente começar uma empresa do zero, definindo os valores dessa empresa, definindo a missão dessa empresa e definindo o posicionamento dessa empresa. Como é um negócio novo, é um negócio do qual eu não preciso dele para viver, é um negócio que eu estou fazendo primordialmente por prazer, por propósito e pelo desafio, que são coisas que me movem, mas financeiramente não é um negócio que eu estou construindo com o objetivo de preciso que ele pague minhas contas. Eu tenho outros negócios que pagam as minhas contas. Isso dá o privilégio da gente fazer o design da empresa seguindo aquilo que nós queremos fazer. E uma decisão que eu tomei nesse negócio é que eu seria o mais caro do meu mercado. Não que eu tenha levantado todos os concorrentes e montado uma planilha com o preço de todos eles e deliberadamente colocado como o mais caro, mas eu posicionei como o mais caro dentre o que eu conheço como esse tipo de serviço. O que eu tenho noção de quem presta esse tipo de serviço, eu já cheguei e finquei a bandeira posicionando como o mais caro. E aí vem o primeiro ponto que eu queria compartilhar sobre preço. Preço posiciona. Ponto final. Só de você saber o preço de alguma coisa sem saber nenhuma outra característica daquilo, você já cria uma visão de o que é aquele produto ou serviço, para que público ele é direcionado e qual é o nível de qualidade daquilo. Por exemplo, se eu falar para você que um carro custa R$500 mil e um outro carro custa R$70 mil. Eu não preciso falar a marca do carro, não preciso falar o modelo do carro, não preciso falar nenhuma característica do carro. Na sua cabeça, você já imagina o que é o padrão de um carro de R$500 mil e o que é o padrão de um carro de R$70 mil. Você consegue imaginar a diferença dos dois, mesmo que eu não apresente nenhum dos dois para você, porque o preço posiciona. Só de falar o preço, já existe um conjunto de associações que é feito na cabeça da pessoa a respeito da qualidade daquilo, do posicionamento, para que público aquilo é, que tipo de atendimento ele vai ter, que tipo de benefício ele vai ter. Então o primeiro ponto é, preço é um fator de posicionamento. Se nenhum outro elemento for apresentado, apenas o preço já é suficiente para o público criar na cabeça dele uma visão do que é aquele produto ou serviço, ou melhor, das características daquele produto ou serviço. Obviamente, depois de tomar essa decisão e se posicionar com o preço, você precisa fazer jus para aquele preço. Carro de R$500 mil, carro de R$70 mil. Se na hora do carro for ser apresentado, o carro de 500 for igual ao de 70, todo posicionamento que foi construído num primeiro momento por causa do preço vai por água abaixo. Só que a decisão, ela vem antes. Então você não começa a construir o seu serviço ou produto para depois transformá-lo num produto de preço maior. Você decide que você quer ter um preço maior e você constrói ele adequado ao preço. Eu quero que a minha assessoria custe tanto. Eu quero que ela
custe esse valor que é acima da média de mercado. Uma vez tomada essa decisão, as nossas ações na construção desse negócio, elas são alinhadas para elas estarem alinhadas mesmo, elas estarem adequadas a esse posicionamento que nós decidimos ter. E aí, uma vez entendida essa questão do posicionamento, existem alguns outros benefícios em você ser o mais caro do seu mercado, ou um dos mais caros. Um deles, e para mim é o mais importante na fase que eu estou da minha vida, mas mesmo que não fosse o caso, eu acredito que eu buscaria esse benefício também, que é, você precisa de menos clientes. Só por isso. Você precisa de menos clientes. Se você tem clientes que pagam mais, porque você tem um preço maior, e você construiu o seu serviço, construiu o seu pacote de produtos adequado a esse preço maior, você não precisa lidar com 200, 300, 400 clientes. 20 clientes já dão um resultado financeiro muito bom para o seu negócio. 20 clientes, 35 clientes, depende. Depende da realidade aí. O fato é, preços maiores, você precisa de menos clientes. Você precisa de menos clientes porque eles pagam mais, você tem uma margem maior, você tem mais dinheiro para investir no próprio negócio, você lida com menos pessoas, lidando com menos pessoas, você atende com mais exclusividade, você dá mais atenção, você se dedica mais a elas. Se dedicando mais a elas, dando mais exclusividade a elas, você melhora o produto e melhora o serviço, e isso justifica o preço maior que você tem. Existe o argumento por aí de que clientes que pagam caro são menos exigentes do que clientes que pagam barato. Isso tem um fundo de verdade. Cliente exigente existe tanto no universo dos que pagam caro quanto no universo dos que pagam barato. No universo dos clientes que pagam caro, existe a exigência atrelada ao que foi prometido. Existe a expectativa que ele tem. Primeiro que, volta a pensar que, imagina dentro de um avião, você acha que os comissários de bordo têm mais pepino dentro da classe executiva ou dentro da classe econômica? Claramente é dentro da classe econômica. Mas o único motivo disso não é só porque o cliente da classe econômica está pagando menos. Tem dois motivos para a gente pensar a respeito disso. Primeiro é o volume de pessoas. A chance de você ter problema entre 20 pessoas é menor do que ter problemas entre 250 pessoas. É uma mera questão estatística. É uma mera questão numérica. Se você tem 300 clientes, se 10% deles derem problema, reclamarem, forem chatos, é um número maior de pessoas do que se você tem 20 clientes e 10% deles é chato, reclama, dá trabalho. É simplesmente uma questão estatística. Só que a proporção percentual, ela não cresce quando a gente fala de clientes que pagam mais. Se você tem 10% de cliente que vai te dar trabalho, é 10% tanto dentro do universo de clientes que pagam barato, quanto dentro do universo de clientes que pagam caro. É 10%. Só que em números absolutos, como você tem menos clientes que pagam caro, porque você precisa de menos clientes, é numericamente menor. E tem um outro ponto. Como o cliente está te pagando bem, como você está recebendo bem daquele cliente, é muito mais motivador resolver o problema dele, é muito mais motivador fazer alguma flexibilização, fazer alguma coisa para satisfazê-lo e resolver qualquer problema ali, mesmo que o problema não esteja dentro do seu escopo. E sempre que eu estou falando aqui sobre esse tipo de problema, né, eu estou falando do problema que realmente foge do seu escopo. Não estou falando daquele problema justo, daquela reclamação justa, até você como consumidor pode fazer em algum momento. Estou falando do cliente chato mesmo. Estou falando do cliente que reclama do que não tem que reclamar. Estou falando do cliente que pede o que não estava no escopo do que foi oferecido. E esses clientes você sabe muito bem que existem. O outro motivo que eu falei pelo qual dentre os clientes baratos tem mais problemas do que dentre os clientes caros é porque dentro do que os clientes caros estão recebendo, eles têm menos motivos para darem problemas. Volta ao exemplo do avião com classe econômica e classe executiva. O cliente da classe executiva, ele tem menos do que reclamar, mesmo que não esteja dentro do escopo do que foi oferecido, porque ele está numa poltrona confortável comendo bem. Então, dificilmente ele vai reclamar de alguma coisa que não teria motivo para reclamar, enquanto o cliente da econômica, ele está recebendo tudo que foi prometido, ninguém está fazendo nada de errado para ele, mas ele acha um motivo para reclamar porque ele não está confortável ali. Mais um ponto a favor de produtos e serviços mais caros e você se posicionar
como um mais caro do seu mercado. O cliente está recebendo mais, o cliente fica mais tranquilo e você pega também uma fatia de clientes que tem menos problemas na vida dele, uma vez que dinheiro não é um problema na vida dele, ou é um problema muito menor do que é daquele que opta pela opção mais barata. Olha que maravilha a ideia de você deixar o cliente problemático que paga barato para o seu concorrente e você escolher pegar para si o cliente premium, o cliente onde o dinheiro não é um problema na vida dele, ele tem outras coisas que ele está buscando, a parte financeira é uma coisa resolvida na vida dele. Existem inúmeros efeitos colaterais de você ter a parte financeira resolvida na sua vida. Você vê menos problemas nas coisas, você tem menos motivos para reclamar. Não que não exista quem reclame, não que não exista quem dá problema. Na verdade, existe e muito. Mas entra nessa questão estatística que eu falei aqui. Definitivamente, o cliente barato não é menos exigente do que o cliente caro. E eu acho que esse é o ponto mais importante se a gente for entender um princípio aqui, independente de como você for precificar o seu produto, ou até mesmo você, caso seja um profissional de marketing ou dos negócios, você entender esse princípio. Existem clientes muito exigentes, tanto no universo dos que pagam caro, quanto no universo dos que pagam barato. O grau de exigência do cliente não é proporcional ao quanto ele pagou. Se você vende serviços e produtos baratos, não é porque o produto e serviço é barato que o cliente vai exigir menos. Primeiro que, por padrão, o cliente exige aquilo que ele tem como expectativa, e o que ele tem como expectativa está dentro do que foi prometido e do que ele interpretou que foi prometido. Por isso que existem os exageros que eu comentei. Mas o grau de exigência não muda. Obviamente, o cliente que pagou mais caro, ele tem um grau de expectativa baseado no que foi prometido para ele, que está alinhado com um produto mais caro. Mas esse nível de exigência que vai além do que foi prometido, além do que foi ofertado, ele não é maior. E ele não é menor dentro do universo dos que pagaram barato. Quem trabalha com produtos baratos sabe que as pessoas reclamam sim e muito. E dentro do universo das pessoas que pagam caro, também existem as que reclamam, também existem as que têm uma expectativa acima da média. Mas numericamente, em números absolutos, tende a ser um número menor. Mesmo que percentualmente sejam números semelhantes. Afinal, é um número menor de pessoas. Então guarda isso. O cliente barato não é menos exigente do que o cliente caro só porque ele pagou barato. Preço posiciona. Tendo um preço maior, você precisa de menos clientes. E o cliente barato não é menos exigente do que o cliente caro necessariamente. Não existe essa proporção. Não é uma regra absoluta você sempre querer se posicionar como o mais caro do mercado. A verdade é que no mundo dos negócios, existem empresas e negócios bem-sucedidos se posicionando como o mais barato e existem negócios bem-sucedidos se posicionando como o mais caro. Preço posiciona e depois as demais ações de construção do negócio devem estar alinhadas com esse posicionamento que foi feito. O importante é você entender que existem benefícios em se posicionar como mais caro. E se você se posicionar como um mais barato, se você entrar na guerra de preços, entenda que o motivo para você justificar isso não é porque o cliente vai ser menos exigente. Existem vantagens e benefícios em se posicionar como o mais caro também. Eu sou o Luiz Passari, espero que esse vídeo tenha te ajudado, trazido para você alguns insights valiosos relacionados a marketing, relacionado a negócios. Eu falo aqui primordialmente sobre produtos digitais, sobre negócios na internet. E se você chegou recentemente aqui, eu te convido a acessar a aba vídeos daqui do canal, porque a maioria dos meus vídeos são atemporais. Então aproveita para dar uma maratonada no que eu falo aqui. Aqui na descrição do vídeo tem o meu site, luispassari.com.br, para você saber como que a gente pode trabalhar junto. Quais são os meus programas de treinamento, consultoria e mentoria, para a gente verificar qual que pode ajudar de acordo com o momento que o seu negócio está hoje. Seja você começando a construir um negócio digital ou você já tendo um negócio digital que você deseja escalar. Dá uma olhada aqui no link da descrição, mas é muito simples, luispassari.com.br. Tem outros links e outras informações aqui na descrição também. Se inscreve no canal, clica no gostei e deixa um comentário dizendo o que você achou. Sempre que você vê um vídeo, comenta dizendo que ele agregou alguma coisa para você ou trazendo alguma dúvida. Eu leio todos os comentários e eles me ajudam muito aqui também. A gente se vê no próximo vídeo.